Então vamos lá. Ó, o primeiro foi Balaque, filho de Beor, e sua capital chamava-se Denabá. Depois de Balaque, reinou Jobabe, que não é aquele mesmo Balaque que amaldiçoou Israel, é outro Balaque. Tá? Reinou Jobabe, que depois se chamou Jobe, que é Jó, e depois desse Uzã, também chamado de Assom, que foi chefe da região de Temar. Depois dele, Hadad, filho de Berat, que é o texto que nós acabamos de ler. O texto só não dá esse detalhe de que esse Jobabe é Jó. A história é que dá. Tudo bem? Que foi o que derrotou os medianitas no campo de Moabe, e sua capital chamava-se Getaim. Gênesis 36, do 31 ao 35 é o texto que nós acabamos de ler. Tudo bem? Eis os amigos que foram visitar Jó. Elifaz de Temã, então é um descendente de Esaú. Bildade de Joá, soberano dos aqueus, e Jofar de Naamã, rei dos inimigos. Qual o propósito do livro de Jó? O livro de Jó nos ajuda a entender o seguinte: Satanás não pode nos afligir com destruição física e financeira sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. Tanto é que no texto é bem claro que ele pede permissão a Deus. Deus tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Isso vai além de nossa capacidade humana de entender o porquê por trás de todo o sofrimento no mundo. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, a título disso aqui, ó. Deus tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. E Deus pode permitir que Satanás vá até um certo ponto na vida de alguém, para que ele, Deus, seja glorificado, tanto na vida da pessoa, como no seu particular, na sua essencialidade de ser Deus. Então vamos lá para um exemplo disso. Jesus estava no barco, ele ia atravessar o mar da Galileia, que não é um mar, tá, gente? O mar da Galileia não é um mar. O mar da Galileia é um lago. Mas como ele é muito grande, ele é chamado de mar da Galileia. Mas ele não é nada. A água não é saloba, e ele não é mar. Tá? É por ele ser muito grande e pela facilidade que tem de formação de ondas nele, ele recebe esse nome de Mar da Galileia. Jesus estava no barco e ele ia atravessar o Mar da Galileia. E ele estava cansado. E aí, Satanás fez o seguinte: bom, ele está cansado, vai atravessar o Mar da Galileia, precisa dar um jeito de ele não chegar do lado de lá. Ué, não tem canetão? Catarina, Rosa? Obrigado. Então veja bem. Por quê? Primeira coisa, gente. O demônio não é onisciente. O demônio não, Satanás não é onisciente. O demônio também não, mas eu queria dizer Satanás. Satanás não é onisciente. Então, como é que funciona o negócio? Funciona assim.
Essa daqui é a terra. Os demônios ficam rodeando a terra e mandando, Satanás fica rodeando a terra. E os demônios mandam mensagem para ele e recebem ordens. Quando Paulo diz que os demônios estão, as potestades do mal estão alojadas nos lugares celestiais, o lugar celestial aí são as galáxias. É por isso que eu particularmente acredito que OVNI é demônio. Mas não, o senhor acredita em OVNI? Acredito que tem gente que anda com eles, acredito. E acredito também que sejam demônios que transportam, que chamam as pessoas para passear. Mas essa é a minha opinião, tá? Mas vamos lá, o que não é a minha opinião, que é a Bíblia. As potestades do ar estão alojadas nos lugares celestiais. E Satanás está rodeando a terra. Porque como ele não é onipresente e nem onisciente, se ele ficar num lugar só, ele só vai conseguir perturbar uma pessoa de cada vez. Então o que ele faz? Ele rodeia a terra e os demônios que estão, as potestades do ar, seria provavelmente o segundo céu, o céu das galáxias, manda mensagem para ele, observa a vida das pessoas, manda mensagem para ele, ele recebe a mensagem e manda ordens, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Tudo bem? É uma infernet. Não tem a internet? É uma infernet. É uma coisa doente. Então, veja bem, gente, é engraçado, mas concentre-se, tá? Para vocês não perderem o sentido. Eu também acho engraçado. O que acontece? Jesus está do lado de cá do Mar da Galileia. O Mar da Galileia aqui, na verdade é que eu sou muito ruim de desenho, mas ele parece uma cítara ou uma pera, tá? E do lado de cá tem uma região chamada Decápolis. Decápolis. Deca, 10. Polis, cidade. Isso aqui é grego, tá? 10 cidades. Tá bom? Essas 10 cidades, elas são como colônias gregas dentro de Israel. E aqui, embora seja dentro de Israel, mas permanece a língua e a cultura grega. É como se você fosse no Rio Grande do Sul, tem muitos alemães e italianos. Aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, tem muitos orientais, não é isso? E ali parece que você está na terra deles, parece um pedaço da terra deles, não é isso? É o que acontecia aqui. E Jesus está aqui no barco, aqui, cansado, e ele vai atravessar o barco. E aí os demônios avisam, falam, o homem vai atravessar o mar. Ele está cansado, mas ele é o homem, né? Ele vai atravessar o mar, e do lado de lá está um endemoniado gadareno, em uma das 10 cidades. Ele vai chegar lá e vai pôr os demônios para correr, vai ser um prejuízo terrível. Aí Satanás vai dizer assim, não deixa o homem chegar lá. Se ele chegar lá, ele vai botar os demônios dentro do demoniado gadareno para morrer. O homem vai ficar liberto e ainda por cima um monte de gente vai crer nele. Então não deixe ele chegar do outro lado. Aqui nessa região, é normal, presta atenção nisso, tá? Isso aqui é geografia bíblica. O vento entra aqui, e aqui tem montanhas em volta. Então quando ele entra na região do lago, da Galileia, ele tem dificuldade de sair. A saída aqui é estreita. Ele entra por aqui, antes dele sair, ele serpenteia aqui, ele gira aqui. O vento gira. E é onde ele forma tempestades, forma ondas,
Então, tempestade ali é normal. A tempestade é normal. Mas aquela é tenebrosa, porque aquela é o capeta que produz os demônios, que produzem aquela tempestade. Ela não é uma coisa natural. E Deus permite. Assim como Deus permitiu que Satanás mexesse na vida de Jó, matasse os filhos dele, derrubasse a casa. Tentaram acabar com Jesus, para Jesus não chegar do outro lado. Tá? Quando Jesus chegou do outro lado, Jesus libertou o endemoniado gadareno. Sim ou não? Pois ele é um dos poucos, uma das poucas pessoas que Jesus fala para não seguir. Ele liberta, ele quer seguir Jesus. Jesus fala, não, fica aqui e mostra para os seus quão grandes coisas te fez o Senhor. Fica aqui. Por quê? Porque ele era de Decápolis. Ele conhecia a língua e a cultura do local muito melhor do que qualquer um dos apóstolos. Então ele ficou ali, ele ficou como um missionário na própria terra dele. O testemunho dele na região era muito forte. A pessoa se topava com um camarada que andava pelos sepulcros e se rasgava, e o texto não diz exatamente que ele comia restos de fumo, mas comia, ele rasgava aquilo tudo, tentava prender, a família tentava prender para cuidar dele, ele quebrava as correntes. É assim que o texto fala ou não, irmão Luiz? É assim que o texto fala? Que ele tentava quebrar as correntes? Não, tentava, que ele quebrava as correntes. Quebrava as correntes. E agora encontrar um homem liberto e pregando, dizendo que foi que libertou. Qual outra pessoa que Jesus fala para não seguir? Não segue não. Vou ajudar vocês por causa do tempo. A mulher samaritana. Entra lá na aldeia lá. Ela entrou na aldeia lá e pregou. Ela não foi atrás de Jesus. Entrou lá e pregou, porque também era uma cultura diferente, era uma cultura de samaritanos. Aliás, judeu lá não era nem bem recebido. E ela prega lá. E quando ela termina de pregar, no finalzinho do capítulo 4, o povo fala assim, agora nós estamos crendo, não é só porque você falou, não, nós estamos crendo porque agora nós também vimos. Então, Deus tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Por que eu contei a história do endemoniado gadareno? Para confirmar o que está aqui. Deus tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Deus deixou ele fazer a tempestade. Faz sua tempestade aí. Sua vontade, fazer sua graça aí. Foi a mesma coisa no caso de Jó. Tudo bem? Ô, professor, então nós podemos dizer que o endemoniado de Gadarena ficou como missionário local? Ficou como missionário assim como a samaritana. Assim como a mulher samaritana. Sabe aquele tipo de crente que ele quer ir para outro lugar? Não, que eu quero pregar na África. Poxa, se tem alguém que é de lá, eu não estou debochando, tá? Só estou citando como exemplo. Piauí, Maranhão, é a África brasileira. Certos locais. Quando você está nas grandes cidades, não. Quando você está no sertão do Maranhão, no sertão do Piauí, é a África brasileira. E o povo quer ir para a África. Tem problema ir para a África? Não tem. Mas vai todo mundo para a África? E outra coisa, onde o meu testemunho é mais forte? Aqui, onde muita gente sabe quantos anos eu fui viciado em droga, como eu era magricela, feio, porque agora eu sou bonito, hein? Como eu era magricela, feio, vivia sempre drogado, e isso pode haver uma controvérsia na sua nota também. Ainda mais que a entrega da prova do caso. Então, pode haver uma controvérsia na sua nota. Você ainda continua achando que é controvérsia? Não. Posso continuar então? Tá. Então, onde meu testemunho
diminuir seria mais forte. Brincadeiras à parte. Aqui, onde muita gente me conhece, minha família é muito antiga na região, muita gente sabe como era a minha vida, ou na África, onde a minha testemunha é mais forte. Aqui. Então, às vezes, gente, a gente tem que pensar que as coisas não é exatamente como nós desejamos, é como Deus quer. São como Deus quer. Tá bom? Deus tem poder sobre o que Satanás pode e não pode fazer. Isso vai além de nossa capacidade humana de entender o porquê por trás de todo o sofrimento no mundo. Muito do sofrimento do mundo é o seguinte. Por favor, venham comigo nesse raciocínio. Quando o homem pecou, o mal entrou. Na verdade, embora Satanás tenha pecado primeiro, mas o mal ele já existia no mundo angelical. O pecado, ele começa no mundo angelical, sim ou não? Quem pecou primeiro, Satanás ou o homem? Satanás. Então o pecado começa no mundo angelical. O pecado que traz consigo o mal, surgiu no mundo com a queda do homem. Surgiu no mundo com a queda do homem? Sim ou não? Sim. Então Deus é culpado do pecado, do mal? Não. Mas já que o mal existe, Deus pode usar o mal para glorificá-lo? Existe um mal, ele dentro desse mal produzir um bem maior que o glorifique? Ele pode fazer isso ou não? Sim. Sendo ele soberano? Tá. Então tá bom. Vocês estão falando sim só porque eu estou dizendo ou vocês concordam mesmo? Então tá. Então vamos lá. Deus, já que o mal existe, Deus pode ser glorificado nele. Ele não fez o mal, mas ele pode ser glorificado nele. É por isso que a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas para o seu propósito, até o ímpio para o dia do mal. Deus não fez o ímpio, mas já que ele existe no dia do mal, Deus vai usá-lo. Ou você acha que se você comprar um carrão e esquecer dos irmãos, quando passar ainda jogar água nos irmãos ainda, não conversar mais com seus irmãos e congregar lá no Morumbi, lá na Zona Sul, não que tenha nenhum problema congregar lá, mas quem mora lá, você deixa seus irmãos aqui e vai para lá, porque agora você tem dinheiro, agora você está rico. Quem que você acha que vai roubar o seu carrão? Quem que você acha que vai te dar um susto para você se lembrar que Deus existe? Um ladrão ou o seu pastor? Deus fez todas as coisas para o seu propósito, até o ímpio para o dia do mal. Tá? Pastor João, entre a queda de Satanás e a criação do homem, Deus poderia ter exterminado o mal, né? Ter, vamos dizer assim, acabado com Satanás, acabar com Satanás e não ter o que influenciou a mulher a pecar. O senhor está me fazendo uma pergunta ou você está afirmando? Uma pergunta. Então a pergunta é, por que ele não fez isso? Pois eu fiz essa pergunta e só teve uma pessoa que me respondeu, foi um especialista no Antigo Testamento. Ele disse que Deus não costuma destruir aquilo que ele faz. Foi a resposta que o especialista me deu. Então, ele disse, Deus, eu perguntei para ele, por que Deus não acabou com tudo isso? Ele falou, porque Deus não costuma destruir o que ele faz. Mas e o que aconteceu no dilúvio? Não seria uma... Mas ele destruiu tudo? Não, né? Não tudo. Ficou alguns aí. Percebeu? Deixou 8. Percebeu? Então, minha gente, Tem um propósito, né? Deus tem poder sobre o que Satanás pode
E não pode fazer. Isso vai além de nossa capacidade humana de entender o porquê por trás de todo o sofrimento do mundo. Tá? E no caso do sofrimento de Jó, Jó sofreu, mas o nome do Senhor foi glorificado na vida dele, na vida de Jó. E olha, enquanto eu falo, dá uma procuradinha aí para mim. É capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São João, que fala de um cego de nascença. Vamos lá, minha gente. Evangelho segundo escreveu São João. Me ajuda, porque senão o tempo não rende nada e o poço é profundo e a caneca é pequena. Capítulo 9 de João, o cego de nascença. Acharam? Pois é. Então comece a leitura do versículo 1. Eu peço para os irmãos que, por gentileza, não conversem durante a leitura, tá? Qualquer momento vocês podem fazer perguntas, podem fazer afirmações. Durante a leitura, não, por favor. Durante a leitura, às vezes eu paro, porque o nosso tempo é pouco, então eu paro para já ir comentando. Mas os irmãos, por favor, não falem durante a leitura. Vai lá. Capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para. Volta. Rabi. Não, volta no começo. E os seus discípulos lhe perguntaram. Não, no versículo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Para aí, cego de nascença. Como é que ele sabia que o cego era de nascença? Você vai falar, porque ele era Deus. Mas não era só ele que sabia que o cego era de nascença. Os discípulos também sabiam. Como é que eles sabiam que o cego era de nascença? Porque era da região? Que era da região? O texto diz isso? Na verdade, aqui pelo Eu vou ajudar vocês. ele conhecia a família, conhecia tudo. Não é por nada desse motivo. Desculpa falar assim, não, mas cara, o tempo ele me deixa meio. Ele não era deficiente visual, ele não tinha o globo ocular, ele não tinha olho. Bom, dá para ver que ele era cego de nascença porque ele nasceu sem olho. Não é uma pessoa que tem uma deficiência, você está vendo o olhinho dele lá, azulzinho, verdinho, e ele não enxerga. Não, ele não tinha o globo ocular. É isso aqui, ó. A bolinha, não tinha. Não era para dentro, não tinha mesmo. Era só o buraco. Não tinha. E continua, por favor. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Este ou seus pais para que nascesse cego? Havia entre eles uma tendência, não é doutrina judaica, muito menos neotestamentária. Porém, por causa da crença dos povos à volta, havia uma tendência deles crerem em maldição hereditária. Repete só o finalzinho da frase. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Este ou seus pais, maldição hereditária. E outra coisa, reencarnação, porque se era de nascença, como é que ele pegou? Então havia uma tendência deles crer tanto em reencarnação como em maldição hereditária. E tem crente passarinho que voa com você dorme de cabeça para baixo. Passarinho que voa com você dorme de cabeça para baixo. Fica andando com crentes de confissões de fé duvidosa, daqui a pouco você está fazendo quebra de maldição. Tem uma campanha de quebra de maldição. Se na sua igreja tem, me perdoe, mas na Bíblia não tem quebra de maldição não, tá? A maldição ela termina em Cristo. O profeta Isaías disse que ele levou sobre si as maldições.
Eu não tenho diabetes, não é maldição não. Eu tenho diabetes porque a minha mamãe tinha diabetes e passou pelo sangue, não foi por causa de maldição não. Não vem que não tem, ninguém bota isso na minha cabeça. Minha mamãe tinha diabetes. Eu tenho um outro meu irmão tinha, passou pelo sangue dela. Porque senão não adianta eu aceitar Jesus, porque a maldição continua. A questão é biológica, não é espiritual. Bom, a questão é biológica. Toda a maldição cessou na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as maldições. Bom, capítulo 55 de Isaías? 53, né? Capítulo 53 de Isaías. Pois bem, então, continua. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Já que existe cegueira, já que existem problemas genéticos, foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Continua. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu a terra e com a saliva fez lodo. Eu untou com o lodo os olhos do cego. Fala aí um pouquinho, gente. Eu não gosto de desfazer da versão em português, porque eu não fiz nenhuma versão. Eu me converti lendo versão que já existia. Mas só que a versão em português aí ela não consegue passar totalmente a profundidade. Porque esse negócio de fez do outro e untou, na verdade Jesus fez a bolinha do olho dele e colocou nele, tá? A bolinha do olho ele colocou. Porque ele tem poder para isso. Ele fez a bolinha do olho e colocou no céu. Continua, por favor. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Para. Irmão Luiz, é hipotético, tá? Talvez nem seja nessa sua profissão. Irmão Luiz, o senhor fez esse azulejo aqui nessa parede, ficou lindo, está muito bem feito. Porém agora, irmão Luiz, nós vamos rejuntar e passar um paninho, tá bom? Certo. Está feito, está pronto, mas acabou de fazer agora. Quando você constrói alguma coisa, tem que dar um acabamento. Vai lá no tanque de Siloé e dá uma lavadinha lá no tanque de Siloé. Tudo bem? No livro de João, no Evangelho segundo escreveu São João, existem 6 milagres que eles apontam para a divindade de Cristo. Coisas que só Deus pode fazer. Mostram que Cristo é Deus. Ressuscitar morto, a ressurreição de Lázaro. Só Deus pode ressuscitar, porque Deus é o Senhor da vida. Aponta para a divindade de Cristo. Transformar água em vinho. Só quem pode alterar a composição é quem fez a composição. O olho, fazer o olho do cego de nascença. Eu citei 3, né? Procura mais 3, que vocês vão encontrar 6 milagres que apontam diretamente para a divindade de Cristo no Evangelho de João. Tudo bem? E eu estou bem no comecinho ainda. Os ímpios vão receber o pagamento por suas ações. Nem sempre podemos culpar o nosso sofrimento e pecado em nosso estilo de vida. Sofrimento às vezes pode ser permitido em nossas vidas para purificar, para testar, para examinar, para fortalecer a alma. Gente,
Sofrimento pode ser permitido para purificar. Purificar, melhorar o caráter, tá? Não purificar de pecado, tá? Melhorar o caráter. Por exemplo, eu sou crente, eu aceitei Jesus como Salvador. Eu estou salvo, se eu morrer hoje eu vou para o céu. Mas eu sou bruto ainda. Tem algumas coisas da minha vida, do meu caráter, da minha fé, não. Eu creio em Jesus Cristo para ser salvo. Mas tem algumas coisas do meu caráter que às vezes precisam ser purificadas pelo sofrimento. Aprender, apanhar para aprender. O famoso apanhar para aprender. Não confunda com ser salvo pelo sofrimento, tá? Isso não existe. Ter pecado purificado pelo sofrimento. Sofrimento não purifica o pecado. Ele pode melhorar o caráter, purificar o pecado. Sabe o que purifica o pecado? Se andarmos na luz, como ele, 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu vou dar uma notícia excelente para vocês. E desculpa o exagero, mas o trono de Satanás sacode quando o crente entende isso. A versão em português está nos purifica de todo o pecado, né? Pois é, o melhor seria vai nos purificando de todo o pecado. Que no decorrer da nossa vida, nós vamos cometer os pecados. O que nós não podemos fazer é tomar prazer nele. Tá? Nós não podemos tomar prazer no pecado. João, ele diz que quem disser que não peca é mentiroso. Então nós pecamos. O sangue de Jesus Cristo vai nos purificando de todo o pecado. Agora, o que não pode acontecer é nós tomarmos prazer no pecado. Nós nos tornarmos apóstatas, apostatar, voltar atrás. E isso é uma coisa de uma profundidade que esse tempo não dá e também não faz muito parte dessa matéria, né? Lá mais adiante a gente conversa um pouco mais sobre isso. Permitir. O sofrimento às vezes pode ser permitido em nossas vidas para purificar, testar, ensinar ou fortalecer a nossa alma. Testar, gente, cuidado, existe uma heresia terrível quando fala de testar. É a tal da prova. Deus está me provando para ver se eu posso ser um pastor. Deus está me provando para ver se eu posso ficar rico. Gente, ele está provando para ver, então ele não sabe de tudo, ele não é onisciente. Então ele não está provando para ver.